Ok. Escutado aí também, agora? Então vamos começar lá. Primeiro, boa noite a todos, né? Tá. A gente está oferecendo essa semana de lives ao vivo, hoje com a Gabi. Daqui a pouco ela se apresenta. O nosso evento se chama Modelando o Futuro, né? Que a gente está oferecendo. Apresentar um pouquinho a Modelar Engenharia. Nós somos uma empresa de reforma e construção. Atuamos com todos os tipos de reforma, reforma predial, residencial, empresarial, também reforma pública, pequena, média, grande, e também todos os tipos de construção. Ô Gabi, vou passar a bola para você, aí você se apresenta e a gente já começa aqui, tá? Só apresentando um pouquinho como é que vai ser isso, a Gabi vai falando, quem tiver dúvida, vai mandando, se a dúvida for pertinente, junto com o tema que ela está falando, a gente interrompe, vai fazendo esse bate-bola, se não, a gente guarda as perguntas para o final, é um bate-bola bem descontraído mesmo, nada formal, para a gente ir todo mundo aprendendo, a gente aprender com as perguntas, eu aprender com a Gabi aprender com a gente, tá todo mundo nessa interconexão, né? Então, primeiramente, boa noite, Dan, boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo no dia de hoje. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar alguma informação com vocês. Espero que seja útil, que consiga ajudar muita gente a tirar dúvidas. Antes de começar, vou deixar aqui um abraço para o Júlio, que entrou um colega meu de profissão, para o Aldair, que é cliente, amigo meu pessoal. Meu marido também está aí ao vivo, dando um oi. Aí, para todo mundo que está aí, se representado, e estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouco, porque nessa época de pandemia é muito interessante tanto pessoas como empresa, né, que tem essa iniciativa bacana de fazer desse estado de calamidade pública, nessa situação toda, algo bom para a sociedade e não pensar só em si, como a Modelar tem feito, o intuito dele é muito bacana. Inclusive, há um tempo atrás, não sei se parou, né, Daniel? Eu estava tendo aula de espanhol para arrecadar até verba para o pessoal que estava sem Obrigado, remuneração. Gabi. A E gente foi continua com as aulas bacana, de viu? espanhol, tá bem, Parabéns. bem Parabéns. legais. Pois é. Então, meu nome é Gabriela Lacerda, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito do Trabalho e sou mestre em Direito Público pela Universidade de Lisboa. Hoje, eu fiquei com a imprudência muito fácil de falar sobre a emenda provisória 936, que veio recentemente, né, dia 1º de abril desse ano, e ela instituiu algumas coisas em prol do que estava acontecendo na estado de calamidade pública causada pelo Covid-19. Então, o objetivo da medida provisória, ele não era só de suspender contrato de trabalho, de reduzir a jornada e o salário do trabalhador, nem tampouco de, com essa medida provisória, criação de benefícios. Na verdade, a finalidade principal da medida provisória é exatamente a preservação do emprego e da renda devido à pandemia do Covid-19. Com isso, todas as cláusulas da medida, ela veio com esse objetivo de preservação realmente do emprego e da renda. Para atingir esse fim, o que foi criado? Foi criado um instituto de suspensão temporária do contrato de trabalho. Alternativamente, tem a possibilidade de diminuição da jornada de trabalho, né, da redução da jornada do trabalho e do salário. E para compensar a perda do trabalhador, foi criado o BEP, que é um benefício que veio de contrapartida que o governo vai pagar para ajudar essas pessoas que realmente vão ter o contrato de trabalho suspenso ou reduzido nesse período de Covid-19. Pelo tempo que durar a quarentena, a medida provisória vai estar em vigor e os contratos daquelas pessoas que, juntamente com o empregado e empregador quitarem por ele, também vão estar preservados.
Então, especificamente agora, do que me foi passado, eu vou começar falando sobre a redução da jornada e a redução do salário. Então, o que que a lei prevê sobre isso? A medida provisória, ela foi enfática em estabelecer a possibilidade, durante o estado de calamidade pública, com duração de até 90 dias, de reduzir o salário e reduzir também a jornada de trabalho do empregador. Como que isso vai funcionar na prática? Para que isso seja é necessário observar alguns requisitos primordiais. O primeiro deles é um contrato que deve ser escrito. O contrato, para que haja efetividade na celebração, primeiramente o empregador tem que notificar o empregado no prazo de, no mínimo, 2 dias corridos, para ele dizer se ele aceita ou não ter a redução da jornada e a redução do salário. Como é acordo, depende que ambas as partes queiram formalizar o acordo. É do empregador aceitar ou não, tá? Ciente de que, se ele não aceitar, uma opção do empregador seria a dispensa, né, imotivada ou mesmo a manutenção do contrato. Aí ele aceita. Gabi, como funciona isso? O empregador ele precisa ter algum contato com o sindicato? Como é que funciona isso? Então, a princípio, a medida provisória, ela estabelece a possibilidade de acordo individual, sem participação do sindicato, porém, a própria medida já estava prevendo isso, que deveria ser comunicado ao sindicato no prazo de 10 dias. Houve muita manifestação contrária a esse trecho, porque até eu, particularmente, entendi esse pedaço da medida provisória como inconstitucional. Porque a Constituição ela é clara no sentido de que redução salarial só poderia ser feita mediante participação do sindicato. Porém, tendo em vista a questão do estado de calamidade pública e a urgência que era necessária, eles fizeram a medida provisória considerando a possibilidade, sim, da não intervenção do sindicato, desde que o empregado ele ganhe até o valor de anotei até o valor de R$ 3.135 até R$ 12.202,12. Se ele estiver dentro dessa faixa de renda, ou seja, ganhar até 3 mil e pouco, ou acima de 12 mil e pouco, ou se tiver curso superior e receber 2 salários mínimos da renda da Previdência, 2 salários da base da Previdência, ele poderia sim celebrar esse contrato com participação do sindicato. Aconteceu uma bagunça, muita gente questionando, aí o partido da rede entrou com uma medida, entrou com uma ADIM. A ADIM chegou no STF, Lewandowski, na época, foi o relator, a princípio ficou tendente que realmente era necessário o sindicato, depois voltou atrás. Então, enfim, foi declarada a constitucionalidade, está valendo os acordos celebrados entre empregado e empregador, lembrando que é necessário a comunicação ao sindicato no prazo de 10 dias. Isso continua sendo obrigatório, não mudou. E prosseguindo, em relação à redução da jornada e do salário, ela pode se dar em relação a 3 percentuais, que é 25%, 50% e 70%. Isso em contratos individuais. Agora, se houver participação do sindicato, aí a medida provisória ela estabelece que, se o sindicato estiver presente na negociação, poderia ser em qualquer percentual. Dito isso, a gente também tem que observar o seguinte: esse contrato, ele vai durar até quando? Esse contrato vai durar até 60 dias. E como que até 90 dias? Redução do salário e jornada tem duração de até 90 dias. E como que esse contrato se encerraria? Ele tem 3 possibilidades de ser encerrado. No fim, por exemplo, uma das hipóteses é o fim do estado de calamidade pública.
Declarado o fim da calamidade pública, o empregado tem que voltar ao serviço no prazo de 2 dias. Outra hipótese é o fim estabelecido no contrato no acordo, né, entre o empregado e o que pode ter duração de até 90 dias, como pode ter um prazo. A terceira hipótese é no caso do empregador querer rescindir o contrato. O empregador, a qualquer momento, pode entender por retornar suas atividades e rescindir o contrato. Nessa hipótese, o empregado ele não é faculdade dele, ele é obrigado a voltar a trabalhar no prazo de 2 dias corridos. Isso é o Gabi, geral que seria uma suspensão do contrato de trabalho. Uma redução de jornada. imagina assim, a gente fez um contrato de 60 dias de suspensão com o funcionário, né? Aí imagina que já deu 30 dias, por exemplo, do corona, a gente já vai voltar, né? A gente volta às atividades normais. Aí eu faço um outro contratozinho suspendendo o antigo, né? Não, não é necessário o contrato, basta a comunicação. O empregador, ele basta que ele comunique ao empregado que ele tem interesse em extinguir o acordo, e então o empregado ele tem 2 dias corridos para voltar ao emprego e começar a trabalhar normalmente. Lembrando que voltou a trabalhar normalmente, o salário volta e tudo volta à sua normalidade. Lembrando também uma coisa que é importantíssima, independente de suspensão do contrato de trabalho, é que se o empregado e o empregador resolvem acordar em uma das duas hipóteses, é para que essas hipóteses estejam cumpridas. Então, se a gente tem uma redução no contrato de trabalho, o empregado, no tempo livre dele, ele não pode trabalhar com o empregador. Ainda que de forma remota, por meio de teletrabalho ou qualquer meio, ele não pode, porque isso caracterizaria fraude, como a gente vai ver mais para frente, assim que eu terminar a explanação da suspensão do contrato de trabalho, que a gente volta e vê as nuances que tem em comum de ambas as hipóteses. Em regras gerais, a redução da jornada de trabalho no salário funciona exatamente assim. Vai ter uma redução no percentual de 25%, 50% ou 70%. Essa redução, depois de estabelecido, vai reduzir tanto o trabalho dele quanto a jornada, lembrando uma coisa que é importantíssima. Se você reduzir a jornada, você tem que preservar a hora do salário do empregado. Então, por exemplo, você tinha antes um salário X. Aí você quer saber quanto vale a hora trabalhada, você pega o seu salário, divide por 220. Essa hora trabalhada, ela tem que ser preservada, esse valor. Então, se você antes trabalhava 8 horas por dia, agora você trabalha 4, o seu salário tem que ser reduzido proporcionalmente às horas, mantendo sempre o valor da hora trabalhada. Tranquilo. Gabi, outra coisa. Imagina que tem uma redução de jornada de trabalho de 75%, né? Depois, imagina que essa pandemia ela piora, eu quero mudar. Ou vice-versa, né? Quero mudar para 25%. Eu posso fazer essa transição também? Sim. Pode. Lembrando que as reduções estipuladas na medida provisória 70%. são de 25%, 50% e 70%. Ok. 75% só mediante a caso. Não pode ser feito com contrato individual. Mas aí poderia sim. Inclusive, você pode optar, por exemplo, pela suspensão do contrato de trabalho, aí depois ver que isso não é tão benéfico, que sua empresa tem condição de manter o empregado trabalhando, e você optar depois por trocar e colocar o seu funcionário só no esquema de redução de salário e jornada, que também é possível, desde que não ultrapasse o prazo máximo estabelecido na medida provisória de 90 dias. Tudo bem? Em relação agora a tudo que eu falei, aplica à redução da jornada e do salário. Agora a gente vai falar sobre a suspensão da jornada de trabalho. O que é suspender a jornada de trabalho? Suspensão da jornada de trabalho é
quando o empregado vai para casa e fica sem trabalhar. Ele vai ficar em casa sem trabalhar. Ah, mas meu empregado, eu estou precisando dele, eu posso pedir ele para entrar no computador 1 horinha só por dia? Não pode. Ah, ele pode trabalhar por teletrabalho? Não pode. É expressamente vedado. Se é suspensão do contrato de trabalho, seu empregado ele tem obrigatoriamente que ficar em casa e não trabalhar. É requisito básico na suspensão de trabalho. Como funciona o contrato? O contrato também, igualmente, ele é um contrato escrito, é obrigatório o prazo de 2 dias que você vai ter para notificar. Notificou, o empregado aceitou, teve a concordância, o aceite, aí após 2 dias você vai formalizar o contrato. É requisito obrigatório a comunicação para o empregado no prazo de 2 dias. Depois ele aceitou, tudo certo, vamos homologar, vamos formalizar esse contrato. Formaliza o contrato após 2 dias. Formalizado o contrato, temos que lembrar o seguinte, para a formalização, qual que é o prazo máximo de suspensão? Diferente da redução da jornada do salário, que a gente falou que era 90 dias, no caso da suspensão do contrato de trabalho, o prazo máximo estipulado pela medida provisória é de 60 dias. Então, no máximo 60 dias, formalizei a suspensão do contrato de trabalho. Tudo bem, então. Como que funciona agora? E os benefícios que esse funcionário tinha? Ah, porque eu sou um funcionário, né? Eu trabalhando normalmente, eu tinha plano odontológico, eu tinha plano de saúde. Agora, eu posso suspender o contrato, suspender também meus benefícios? Não. Suspender o contrato, suspender o seu salário. Seus benefícios vão ser mantidos. Então, a empresa ela é obrigada a manter todo o benefício que ela vinha pagando ao funcionário. Então, se ele tinha plano odontológico, vai ter que continuar a pagar. Se ele tinha plano de saúde, é obrigatório manter o plano de saúde. Gabi, Em relação também. como é que entra o Vale Transporte, e Vale Alimentação nisso daí? Oi. Gente, isso também está uma guerra na jurisprudência maluca, porque o Vale Transporte, eu entendo, e a maior parte também da jurisprudência, acho que da jurisprudência não, da doutrina, né? Porque a gente ainda não tem jurisprudência sobre o tema, e no caso do Vale Transporte não é devido, porque o Vale Transporte você está pagando pelo transporte que ele tem do deslocamento dele da casa para o trabalho, né? Então, eu entendo que não seria devido. O vale alimentação, eu acho que gera até uma controvérsia maior. Porque aí tem questão se é vale alimentação, se é vale refeição, qual que é a finalidade de um e do outro. Eu entendo assim, que se o empregador ele pode manter, ele deveria manter o vale alimentação. O vale transporte, eu acredito que não, porque é uma coisa mais. A finalidade dele é realmente o deslocamento que ele não vai ter nesses meses, né? Aí, em questão de alimentação, se ele já vinha pagando, eu entendo que o certo a fazer é continuar pagando. Aí, vamos lá. Em relação ao fim do contrato. O fim do contrato também, igualmente, ele pode se dar por fatores. O primeiro, fim do estado de calamidade pública. O segundo, fim do prazo estipulado do contrato. O terceiro, igualmente, é a vontade do empregador em acabar com a suspensão do contrato de trabalho. Em todas as hipóteses, o empregado ele tem 2 dias corridos para voltar à normalidade. Então, ele foi comunicado hoje, acabou a calamidade de hoje, 2 dias ele tem que voltar a trabalhar. Foi comunicado pelo empregador que ele resolveu seus problemas internos, tem condição de voltar a trabalhar, respeitando normas de saúde e todo o resto. Ele também tem que voltar a trabalhar. Gabi, nesse prazo de 2 dias corridos. A Sayara Gomes, ela está escrevendo aqui pra gente que o Vale Refeição. Ah, é sua sócia? Então, ótimo. Obrigado, viu, Sayara? O certo é continuar Sayara. Boa noite, Sayara. Eu entendo que esse é o certo, porque diferente do Vale Alimentação, do Vale Transporte, porque no Vale Transporte, realmente, o Vale Transporte ele tem a finalidade do deslocamento.
E no vale alimentação, ele já era um benefício que já era garantido, eu entendo que o certo realmente é manter. A medida provisória, ela não fala nada especificamente sobre isso, mas Ô, Sayara, eu aproveitando entendo aqui, por essa a via. primeira pergunta que você enviou lá, eu não entendi muito bem aonde que ela se aplica aqui, tá? Se você conseguir explicar para a gente melhor, aí a gente ou encaixo ela no meio daqui ou eu coloco para o final, tá? Aí eu vou só te pedir a gentileza de escrever para a gente, tá? Explicar melhor. Vamos lá, Gabi. Vamos lá? Então, a- voltando agora, então, porque aí eu falei o seguinte, até então não está no empregado, né? O empregado ele pode ter uma redução de jornada de salário, ele pode ter uma suspensão do contrato de trabalho, não receber salário. E aí, o que que acontece? O empregado vai ficar na mão no período desse e vai para casa e vai ficar sem receber nada? Não. Aí, para essas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho e redução do trabalho da jornada, foi criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Esse nome é muito grande. A doutrina já chamou ele de BEPER e a partir de agora eu também vou chamar assim para não ficar repetindo toda o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que eu estou chamando aqui agora de BEPER, para facilitar a minha explicação daqui para frente, ele foi criado exatamente para solucionar um problema que surgiu em decorrência da suspensão e da redução da jornada de salário. Como funciona o BEPER? O BEPER, ele é pago desde que haja a redução da jornada de salário e desde que haja a suspensão temporária do contrato de trabalho. Ele é custeado por quem? O BEPER, ele é custeado com recursos da União. Como que é o pagamento do BEPER? O que que eu tenho que fazer para o empregado receber o BEPER? Você formalizou o seu acordo com o empregado. Você tem o empregador, a empresa tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia que ele formalizou um contrato, seja de redução da jornada e do salário, seja ele de suspensão do contrato de trabalho. Então, ele tem 10 dias. Esses 10 dias não é prorrogável. Se você não comunicar, se você é empregador e não comunica a formalização do contrato de trabalho nesses 10 dias, tem uma punição. Por quê? Quando você formaliza o seu contrato, vamos supor, você espera 8 dias, aí você avisa, notifica ao Ministério da Economia que está tudo bem, que você formalizou o seu contrato. O que que acontece? A data da suspensão ou da redução da jornada do salário, ela vai retroagir à data da assinatura desse contrato. E o Ministério da Economia vai pagar a primeira parcela ao seu funcionário na data da assinatura, 30 dias. Você compra e ele vai pagar a primeira parcela. Eu não notifiquei, esqueci, já tem mais de 15 dias, então você perdeu o prazo de 10 dias, o que acontece? O empregador, ele é responsável pelo pagamento do salário, pelo tempo da não notificação. E só vai contar para a União a partir da data da notificação, que seria a partir dos 15 dias. Então, você perdeu esses 15 dias seu, você, empregador, vai ter pagamento como se não tivesse sido reduzido ou suspensa a jornada do trabalho, porque você vai ter que pagar o salário normal, e a partir da data da comunicação que vai valer esse acordo. Então, é muito importante, é fundamental que vocês se atentem na hora de optar por isso e fazer o acordo, e se atentem aos prazos. O prazo de tanto de comunicação do sindicato, que é 10 dias, e o prazo também de comunicação ao Ministério da Economia, também de 10 dias, da homologação, da assinatura do acordo. As parcelas. As parcelas vão ser pagas. A primeira no prazo de 30 dias e as outras sucessivamente, a cada mês. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que mais tem de interessante no BEP para falar.
É basicamente isso. O que está acontecendo? Ah, tem uma dúvida. Muito cliente meu chega para mim e me liga e fica assim, ai, porque meu empregador me disse que eu vou receber o valor equivalente ao meu seguro-desemprego. Então, quando eu for mandada embora sem o meu seguro-desemprego, isso é uma dúvida muito comum. Escuto isso todo dia. Então, para quem tem esse tipo de dúvida, o que acontece? Quando o indexado do valor da, do valor do BEP é exatamente o limite do seguro-desemprego. Então, com isso, surge essa dúvida. Mas, na verdade, o valor que o governo vai pagar é até R$ 1.813, que é o valor limite do seguro-desemprego. Só tem que isso é só um indexador, isso não vai atrapalhar ninguém futuramente de receber um seguro-desemprego. Não tem conexão e nem relação. Se depois que passar o estado de calamidade pública, a sua empresa vai e resolve te dispensar imotivadamente, se você tiver os requisitos para recebimento do seguro-desemprego, não vai ser afetado por ter recebido nesse momento benefício. Isso não vai atrapalhar em nada. Então, é uma dúvida muito comum que eu escuto aqui no meu escritório e realmente é de Ô, relevância Gabi, falar que é uma dúvida. como empregador, você faz a suspensão do funcionário, você tem que avisar quem? Como é que é isso? Tem um site, é online? Como é que funciona? Então, olha, na medida provisória, eles não deixaram isso muito bem claro, porque eles estipularam que o Ministério da Economia ia formular as regras posteriormente à edição da medida provisória de como que isso ia ser feito. No caso, já o Ministério da Economia já até sinalizou como essa comunicação seria realizada. E, para tanto, o ideal é que você busque o seu contador para obter todas as informações, que é a forma mais certa de ser feita juntamente com o contador. Aí, no meu caso, por exemplo, eu optei por reduzir a jornada do salário da minha funcionária. Aí eu mandei a notificação no prazo de 2 dias. A Cíntia tá até aí assistindo a gente. Eu mandei para ela a notificação no prazo de 2 dias. Ela deu o aceite e acordou também, até porque a Justiça do Trabalho e o Fórum Civil também está tudo fechado por causa da questão do Covid-19. E ela aceitou e a gente não, terminando de formalizar o contrato, eu enviei meu contrato para o contador e essas questões mais burocráticas eu acho até que um contador saberia explicar melhor. Que aí foi o que eu fiz, aí ele mandou. Mas hoje em dia também, se você for no site do Ministério da Economia, já é possível você acessar Tá. e talvez fazer tudo você mesmo. Uhum. Ok? Não, ô, Gabi, Mais alguma a dúvida? Nayara ela fez uma pergunta que eu não consegui perceber muito bem. É assim, onde é feito o cadastro barra habilitação da empresa no programa do governo? Não, na verdade, não é um cadastro que vai ter que ser habilitado no programa do governo. Não. O que que acontece? O acordo, ele é um acordo individual. Nas hipóteses que eu disse, né, observada as hipóteses de salário ou do funcionário que possui nível superior. Nessas hipóteses que não depende de sindicato para homologar, o contrato ele é formalizado individualmente. Quando você termina a formalização do contrato, aí então, você só encaminha a notificação ao Ministério da Economia. E antigamente, a gente tinha um Ministério, né, de Direito de Trabalho, e essa pasta, ela hoje está dentro do Ministério da Economia. Paulo Guedes pegou tudo para ele agora. Aí a gente encaminha toda essa informação para o Ministério da Economia, que é quem vai fazer os pagamentos, já que os recursos disponibilizados são os recursos da União. Não Não deu. sei se deu para entender Ela até bem a passou aqui dúvida embaixo dela. falando que tinha que tá, Acredito tá que seria mais ok ou menos. já. Então é basicamente isso. Ah, tem uma outra coisa também que eu deixei de mencionar, que é algo fantástico que a medida provisória criou, que é uma estabilidade de emprego. Acho que foi o último dos tópicos que eu deixei agora para o final, exatamente porque é um tópico que
abrange não só a suspensão do contrato de trabalho, mas abrange também a redução da jornada e do salário. O que é essa estabilidade de emprego? Quem não sabe o que é estabilidade de emprego, vou lembrar agora de forma muito fácil. Uma grávida, ela tem estabilidade de emprego até 5 meses após o parto. Um acidentário no trabalho, alguém que sofreu um acidente no trabalho, também tem estabilidade de emprego pelo prazo de um ano. Então, estabilidade de emprego é isso, é um tempo que a empresa não pode mandar o empregado embora, por algum fato. A medida provisória, ela cria uma hipótese de estabilidade de emprego, porque o governo, ele vincula o recebimento do PEP a uma estabilidade de emprego, que ela é a seguinte: se você, empregado e empregador, acordam pela redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, vamos supor, no exemplo, por 60 dias. Nesse curso dos 60 dias, você não pode mandar seu funcionário embora. E por mais 60 dias após o final do contrato. Então, isso aí é uma hipótese nova em que o empregador ele não pode ser dispensado. Então, gerou essa hipótese muito bacana de estabilidade para preservar também o empregador no final de ser mandado embora. E aí eu dou parabéns pela medida provisória nesse ponto, porque foi bem bacana essa criação Gabi, da estabilidade nova. Aí, uma pergunta que surgiu aqui, só para fechar, uma pergunta que surgiu aqui, que muita gente, muito cliente meu tem me perguntado: ah, mas eu fico com esse empregado, aí depois ele comete uma falta grave e eu vou ser obrigado a manter na minha empresa? Não, tem duas hipóteses aqui, não vai prevalecer a estabilidade. Que é exatamente a justa causa, quando o empregado comete uma falta grave, ou então quando o próprio empregado não tem vontade na manutenção do emprego. Aí ele pode se demitir a qualquer momento uma também. outra coisa, uma outra Não teria dúvida problema. aqui é que existe também um contrato intermitente de trabalho, né? Que o empregador pode contratar um empregado por dias, por meses, né? E como é que funciona agora para esses funcionários? Então, lembrando, para quem não conhece essa modalidade, que é uma modalidade nova, né, veio com a reforma, o contrato intermitente, ele é um contrato que ele tem praticamente os mesmos requisitos de um contrato normal de trabalho, porém, ele tem essa questão que o Daniel bem relatou aí, que é o fato dele da pessoa ela não ter a eventualidade presente, né? Muitas vezes você trabalha com o empregador, trabalha até normalmente quando você tem esse tipo de trabalho, ele, ele é não contínuo. Então é possível que seu funcionário ele trabalhe para você e trabalhe para outra empresa, e é possível também que ele até mesmo recuse de alguma forma, algum dia, a prestação de serviço. Porque ele não tem só você, o normal é que ele não trabalhe só para o mesmo empregador. No caso dele, eles estão sim abrangidos pela medida provisória, porém não na regra geral. No caso do trabalhador intermitente, o artigo 18 ele deixa claro que essas pessoas eles vão receber do governo um benefício assistencial de R$ 600, que não é o BEPER. Não é similar ao BEPER, porque como a gente já viu no BEPER, quem ganha até R$ 1.813 não vai ter diferença nenhuma no salário, que é a maioria hoje dos trabalhadores, né? No caso do intermitente, não. Ele vai receber um benefício de um valor de R$ 600 que não pode ser acumulado. Diferente também da regra geral, porque quem recebe o BEPER hoje, se ele tiver dois contratos de trabalho, por exemplo, ele trabalha meio expediente, uma secretária trabalha meio expediente para mim e meio expediente para outro colega meu. Se eu suspendo o contrato dela e o outro colega também suspende o contrato, ela recebe 2 vezes o pagamento, proporcionalmente às horas, né? E a questão da suspensão do trabalho, mas ela tem a possibilidade de acumular 2 benefícios. O intermitente já tem Não, essa beleza. possibilidade Gabi, também.
Tem mais alguma coisa que você quer adicionar, que a gente talvez não perguntou, que passou batido? Bom, no geral é isso. O que eu sempre tento frisar é sempre o seguinte, que quando você estipula um contrato, quando você aceita o contrato, você tem que preservar as cláusulas desse contrato. Então, é importantíssimo, principalmente no caso de suspensão, se um empregador ele opta pela suspensão do empregado, é importantíssimo que esse empregado fique em casa e fique em casa sem trabalhar. Porque no momento que ele trabalha, ainda que por trabalho remoto, perde a característica da suspensão. E quando você descaracteriza o contrato, tem punições. E punições até severas, porque tem devolução de dinheiro, o empregador paga, o empregador a, volta a pagar os salários do funcionário de forma imediata. Ô, gente, eu tô rindo aqui, é porque minha mãe entrou na live e escreveu que tá gato. Boa noite, mãe. Não, beleza, Gabi. Então é isso. A gente encerrando, queria agradecer a todo mundo que participou da live. Gabi, muito obrigado mesmo pela sua colaboração, pela sua palestra, dedicação, viu? Muito bacana mesmo, de coração, viu? Ó, gente, eu que agradeço. Como eu disse no início, eu volto a agradecer e volto a aplaudir a sua generosidade de ter orquestrado não só a minha palestra, mas diversas palestras, diversos meios de até de interação, né, para o pessoal que está em casa. Fica a dica para quem está em casa também para assistir às aulas de espanhol. Quem contribuir, se você quiser até deixar aí, Daniel, o contato, né? Porque essas palestras também têm um intuito muito bacana, que acho que o Daniel vai saber falar melhor do que eu, de contribuir para pessoas que estão paradas, quem quiser fazer alguma oferta, alguma ajuda que puder ajudar de alguma forma, né? E fica a dica para que todo mundo que está assistindo a gente hoje também assistam as próximas. Muito obrigada mesmo pelo Paulo, convite. o Paulo mandou uma pergunta aqui agora, só que eu não entendi muito bem, viu, Paulo? Quanto ao home office, se a empresa quiser efetivar, pera lá, como ela faria? Ah, então. Então, o home office não é redução de jornada e salário, não é suspensão de contrato de trabalho. É apenas e tão somente uma modalidade, uma possibilidade do empregado trabalhar em casa. Se ele trabalha no estilo do home office, ele perde a caracterização. Se você está com a sua jornada suspensa, é para que você fique em casa e não trabalhe. É proibido, terminantemente proibido, home office, teletrabalho, qualquer outro tipo de atividade do empregado nesse momento, já que ele está com o contrato suspenso. Agora, se a empresa consegue manter seu funcionário trabalhando, seja por teletrabalho, por home office ou qualquer outro meio, então ela vai ter que arcar com o pagamento e ela não vai se enquadrar na medida, porque ela não vai ter perda de forma nenhuma. São coisas diferentes. Isso é bom deixar claro, até porque quando eu falei, até principalmente do suspensão do contrato de trabalho, eu até lembro que eu mencionei essa questão, que isso, né, então, não se caracterizaria na hipótese da medida provisória. E o home office tem resolvido muito para muito tipo de trabalhador. Inclusive, é possível a redução da jornada de trabalho do salário e o trabalho em home office. Porque, vamos supor, você quer reduzir a jornada e o salário em 50%. Nos outros 50% do tempo, o funcionário ele pode sim trabalhar por meio do home office em casa e não haveria perda. Inclusive, é possível, muito possível e viável hoje para grandes empresas controlar a jornada do empregado. Gabi, só aproveitando, não tem muito a ver com o tema, mas essa pandemia está servindo para muitas coisas e uma delas, uma das lições que vai ficar para a gente, né, para quem tem empresa, é isso, que muitas coisas você consegue resolver de casa. Então, reuniões por Skype, pelo próprio Instagram, WhatsApp, contato com as pessoas, você consegue fazer muita coisa
sem precisar marcar uma reunião presencial, sem precisar se deslocar. As pessoas podem ficar mais em casa também alguns períodos do dia. Acho que isso vai ter uma lição para frente bem, bem grandiosa, assim. Sim, com certeza. É uma coisa que a gente já observava. Eu brinco muito. O futuro é esse mesmo, de trabalho estilo home office. É tanto que o meu trabalho, por exemplo, hoje aqui, eu vou muito pouco ao futuro, porque já temos o PJE e tudo é feito por meio eletrônico. Acabou aquela confusão de ir no fora, aquela correria de ficar no corredor, porque qualquer tipo de peticionamento hoje em dia é feito online. É o futuro que está chegando mais rápido, né? Por causa da pandemia. Ana, antes de encerrar, eu só vou deixar aqui um beijo para minha psicóloga Alessandra, que está assistindo a gente, e para minha irmã que entrou também, a Isabela, e a todo mundo que está aí assistindo também, né? Que eu conheço. O Paulo e a Mari estão até Muito falando isso. obrigada, Muitas mudanças vão perpetuar e é o que a gente espera, principalmente serviços administrativos que conseguem fazer muitas das coisas em casa para continuar, né, talvez alguns dias na semana, né, fazendo esse trabalho home office, melhora o trânsito, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então é uma filosofia que tem que ser repensada, até a questão de horário de trabalho, ser mais flexível, né? Hoje as pessoas, você vê um boom, as pessoas começam mais 9 horas, dormem mais tarde, dormem melhor e tem uma extensão dessa jornada de trabalho. Cada um faz mais ou menos o seu horário que rende mais, né? Isso é muito importante. Sim. É um aprendizado, né? Tem coisas que acho que vêm, são mais doloridas, mas ensinam bastante. Acho que a pandemia foi uma dessas situações. E tá bonito de se ver a solidariedade das pessoas, a solidariedade das pessoas, dos artistas que têm feito muita live, da sua iniciativa e a de tantas outras pessoas, porque é muito complicado você ficar em casa. Mas toda essa iniciativa torna a vida da gente que está em quarentena muito mais fácil, né? E é muito grandioso. E ainda tem humanidade. Duas questões aqui que passaram batido. Um é salvar a live, gente. A gente vai deixar lá a live salva lá no nosso Instagram durante um dia, né, 24 horas. E a gente também já está salvando para colocar depois no YouTube. Então, em breve a gente vai deixar lá para quem quiser ver, poder rever isso tranquilo. Até você, viu, Gabi? A questão das aulas de espanhol, quem quiser interesse, manda um direct lá pra gente no Instagram, que a gente tem um grupo aí para participar desse grupo, porque não é uma live igual a gente está fazendo aqui, que só a gente fala. A gente faz um grupo para todos ir conversando, para a gente aprender a falar também, entendeu? Não só escutar. Então, quem quiser, manda um direct lá para nós, que a gente ficará muito feliz com a participação, viu, gente? Queria agradecer aos nossos parceiros, a Gabi, da GML Advogados e Associados, ao Lívio, da Digital Sports, ao Paulo, da PRC Assessoria e Consultoria, que é economista, né, e assessoria de condomínios, a MD Conteúdos Digitais, que a Mari está você também. Você deu uma live sensacional na segunda-feira, muitos elogios. É isso, Gabi, muito obrigado pela sua presença mesmo, viu, de coração. Um abraço para todos aí, para o público. Convidar para amanhã, a gente tem uma palestra também sensacional, aberta para todo mundo, com o livro Economia Atual e Projeção de Futuro. Não percam, que está sensacional. Um abraço. Quer falar mais alguma coisa, Gabi? Não, só agradecer mesmo, mais uma vez, a oportunidade. Adorei estar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, não tiver ficado algo muito claro e quiser depois mandar para a gente, eu vou ter o maior prazer em tentar dar uma O Paulo está melhor. dando parabéns aí. Ele vai dar uma palestra para a gente na sexta. Aí quem quiser conversar alguma coisa de contabilidade, até a Gabi mencionou de contabilidade para perguntar para alguma pessoa. Aí o Paulo Carvalho, quem quiser, manda um direct lá para ele, que ele responde também isso daí. Beleza? Gente, um abraço, fiquem com Deus, viu? Como é que é?
Eu lembrei da melhor informação dessa noite. Eu lembrei da melhor informação dessa noite. A última coisa. Verdade. Gente, quem puder, fique em casa. Com Deus, gente. Um abraço. Até a próxima. Uma boa